Você já reparou que quase todo investidor experiente diz a mesma coisa? Os primeiros R$ 100.000 são os mais difíceis. Mas por quê? Será que existe alguma mágica quando sua carteira chega a esse valor? Será que a partir desse momento o dinheiro começa a crescer sozinho? Ou existe algo muito mais importante por trás dessa frase? A verdade é que os primeiros R$ 100.000 não representam apenas um número. Eles representam uma mudança completa na maneira como você enxerga o dinheiro, os investimentos e o seu futuro. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de encontrar a ação perfeita, de comprar exatamente na hora certa ou de descobrir uma oportunidade escondida que ninguém conhece. Mas os grandes investidores pensam diferente. Eles sabem que patrimônio não é construído em um único investimento. Ele é construído em milhares de pequenas decisões tomadas ao longo de muitos anos. E existe uma fase dessa jornada que praticamente todos precisam enfrentar. A fase em que parece que nada acontece. A fase em que você investe todos os meses, mas sua carteira continua parecendo pequena. É justamente nessa fase que a maioria desiste. E é exatamente por isso que os primeiros R$ 100.000 são tão importantes. Neste vídeo você vai entender por que esse marco representa uma mudança de comportamento muito mais do que uma mudança financeira e como a filosofia de investimento de longo prazo pode ajudar você a construir patrimônio com disciplina, paciência e visão de futuro. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar acontecer imediatamente. Queremos resultados rápidos, lucros rápidos, retornos rápidos. As redes sociais mostram pessoas dizendo que dobraram seu dinheiro em poucos meses. Outras prometem descobrir a próxima ação que vai multiplicar de valor. Isso cria uma expectativa perigosa, a de que investir deveria produzir grandes resultados em pouco tempo. Mas a construção de patrimônio funciona exatamente ao contrário. Imagine uma árvore. No primeiro dia depois do plantio, você praticamente não percebe diferença. Depois de um mês, ela continua pequena. Mesmo depois de um ano, talvez ainda pareça insignificante. Alguém impaciente pode olhar para aquela árvore e concluir que perdeu tempo. Mas por baixo da terra acontece algo invisível. As raízes estão crescendo. Elas estão criando sustentação. Sem elas, a árvore nunca suportaria o próprio peso. O patrimônio segue exatamente a mesma lógica. Nos primeiros anos, quase tudo acontece onde ninguém vê. Você aprende, organiza suas finanças, começa a investir, comete pequenos erros, corrige a rota, desenvolve disciplina. Essas são as raízes da sua independência financeira. Quem desiste cedo nunca chega à fase em que os frutos começam a aparecer. Muitas pessoas imaginam que R$ 100.000 representam riqueza. Na prática, não representam. Também não existe nenhuma regra dizendo que tudo muda exatamente nesse valor. Então, por que esse número ficou tão conhecido entre investidores? Porque ele simboliza uma mudança importante. No começo da jornada, quem constrói sua carteira é você, é o seu salário, é o dinheiro que sobra depois de pagar as contas. Cada novo aporte representa um crescimento significativo. Imagine alguém que possui apenas R$ 10.000 investidos. Se essa pessoa consegue aportar mais R$ 1.000 no mês seguinte, seu patrimônio cresce 10%. Mas observe o que acontece quando o patrimônio aumenta. Agora imagine uma carteira de R$ 100.000. Além dos novos aportes, ela já pode começar a produzir dividendos relevantes. A valorização dos ativos também passa a ter mais impacto. Pela primeira vez, você percebe que não está mais caminhando sozinho. Seu patrimônio começa a caminhar ao seu lado. É por isso que tantos investidores consideram esse um marco psicológico, não porque o trabalho terminou, mas porque o dinheiro começa a participar da construção do próprio patrimônio. Existe uma verdade que poucos gostam de ouvir. Nos primeiros anos, seu maior investimento não é uma ação, não é um fundo imobiliário, nem um título público.
Seu maior investimento é o seu próprio salário. É ele que financia cada aporte. É ele que compra as primeiras ações, é ele que cria as primeiras oportunidades. Muitas pessoas passam horas procurando uma empresa que possa render alguns pontos percentuais a mais, enquanto ignoram a variável que realmente controlam: o valor investido todos os meses. Pense em duas pessoas. A primeira encontra um investimento que rende um pouco mais. A segunda investe religiosamente todos os meses durante 10 anos. Quem tem mais chance de construir patrimônio? Na maioria das vezes, a segunda, porque patrimônio nasce da repetição, não da exceção. É exatamente isso que diferencia investidores de especuladores. O especulador procura o próximo grande movimento. O investidor procura o próximo aporte, e depois o próximo, e depois mais um, sem interrupções. Existe uma pergunta que todo investidor deveria fazer antes de comprar qualquer ação: estou comprando um ativo ou estou comprando uma empresa? Essa simples mudança de pensamento transforma completamente a maneira de investir. A maioria das pessoas abre o home broker e enxerga apenas números, vê uma ação subindo, outra caindo, e toma decisões baseadas apenas no preço. Mas quem constrói patrimônio de verdade enxerga algo diferente, enxerga negócios, empresas que vendem energia, bancos que concedem crédito, seguradoras, empresas de saneamento, shoppings, portos, rodovias, negócios que continuam funcionando enquanto a bolsa oscila todos os dias. Essa é uma das maiores diferenças entre especular e investir. O especulador compra esperando vender mais caro amanhã. O investidor compra esperando continuar sócio durante muitos anos. Quando você muda essa mentalidade, as oscilações do mercado deixam de parecer ameaças e passam a ser apenas parte da jornada. A pergunta deixa de ser: quanto essa ação subiu hoje? E passa a ser: essa empresa continua sendo um bom negócio? Se a resposta continuar sendo sim, o preço diário perde importância, porque patrimônio não nasce das oscilações, patrimônio nasce da propriedade. É exatamente por isso que tantos investidores de longo prazo falam muito mais sobre empresas do que sobre bolsa. No fim das contas, quem gera riqueza não é o mercado, são os negócios que continuam produzindo lucro durante décadas. Depois que você entende que está comprando empresas, surge uma consequência natural. Essas empresas trabalham, elas vendem, lucram, crescem, e parte desse lucro pode ser distribuída aos acionistas. É isso que chamamos de dividendos. No começo, os dividendos parecem insignificantes. Você investe durante meses e recebe apenas alguns reais. Muita gente olha para esse valor e pensa: não vale a pena. Mas esse pensamento ignora o verdadeiro objetivo dos primeiros anos. Os dividendos não existem para pagar suas contas no início da jornada. Eles existem para comprar mais patrimônio. Imagine que sua carteira gere R$ 20 em dividendos. Você poderia gastar esse dinheiro, ou poderia comprar mais uma pequena participação em uma empresa. No mês seguinte, essa nova participação também poderá gerar dividendos, depois outra, depois outra. É exatamente assim que começa um ciclo de crescimento. No início, ele parece quase invisível, mas com o passar dos anos, cada novo dividendo passa a trabalhar junto com seus aportes mensais. Pela primeira vez, você percebe que não é apenas o seu salário que está construindo patrimônio. Seu patrimônio também começou a trabalhar. Se construir patrimônio parece tão simples, por que poucas pessoas conseguem? Porque a maioria abandona o plano antes que ele comece a produzir resultados. Imagine alguém que começa investindo R$ 500 por mês. Depois de um ano, sua carteira ainda parece pequena. Os dividendos continuam baixos.
As notícias da bolsa assustam. Nesse momento surge uma tentação: parar de investir ou procurar um atalho, uma ação que promete multiplicar rapidamente, uma dica milagrosa, um investimento da moda. É exatamente aí que muitos colocam anos de esforço em risco. A construção dos primeiros 100 mil reais exige justamente o contrário. Ela exige repetição, não emoção. Enquanto a maioria muda de estratégia a cada 6 meses, o investidor disciplinado continua fazendo exatamente a mesma coisa. Investe, reinveste, estuda e segue em frente. Pode parecer pouco, mas são essas pequenas decisões repetidas durante anos que constroem grandes patrimônios. Existe um momento curioso na vida de todo investidor. Você continua aportando todos os meses, mas percebe que sua carteira já não depende apenas disso. Os dividendos aumentaram, os rendimentos começam a aparecer com mais frequência. A valorização das empresas passa a representar um valor significativo. Você olha para a sua posição e percebe uma coisa: parte daquele crescimento aconteceu enquanto você dormia, enquanto trabalhava, enquanto vivia sua vida. É nesse momento que muitos entendem pela primeira vez o verdadeiro significado da renda passiva, não porque ela substitui imediatamente o seu salário, mas porque ela mostra que o patrimônio finalmente começou a produzir patrimônio. É exatamente essa mudança que faz tantos investidores considerarem os primeiros 100 mil reais um divisor de águas, não pelo número em si, mas porque a máquina começa a ganhar força e quanto maior ela fica, mais difícil se torna pará-la. Existe um inimigo que destrói mais patrimônios do que qualquer crise econômica. Ele não aparece no noticiário, não depende da taxa de juros, nem da cotação do dólar. Esse inimigo chama-se impaciência. Imagine duas pessoas. As duas começam exatamente no mesmo dia, as duas investem o mesmo valor. No primeiro ano, as duas recebem poucos dividendos. No segundo, a carteira ainda parece pequena. Então chega uma crise, os preços das ações caem, as notícias ficam pessimistas. A primeira pessoa acredita que tudo deu errado, vende seus investimentos, interrompe os aportes, espera o mercado melhorar. A segunda faz exatamente o contrário. Continua estudando, continua investindo, continua comprando pequenas participações em empresas que continuam gerando lucro. 5 anos depois, as duas histórias já são completamente diferentes. Não porque uma encontrou uma ação extraordinária, mas porque uma permaneceu no plano, enquanto a outra abandonou o caminho. É por isso que a paciência possui tanto valor no investimento de longo prazo. Ela permite que o tempo faça o trabalho que nenhuma decisão impulsiva consegue fazer. Quando alguém olha para um patrimônio de 100 mil reais, é comum imaginar que existe algum segredo escondido, mas a realidade costuma ser muito menos emocionante e muito mais eficiente. A construção desse patrimônio acontece através de hábitos simples. Primeiro, viver abaixo do que ganha. Nenhum investimento consegue compensar uma vida permanentemente acima da renda. Segundo, investir todos os meses, mesmo quando o mercado parece sem graça, mesmo quando os dividendos parecem pequenos, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Terceiro, reinvestir os dividendos. No início eles parecem insignificantes, mas cada novo reinvestimento representa uma nova semente plantada. Quarto, continuar estudando. O investidor que entende os negócios toma decisões muito mais tranquilas durante as crises. E por último, dar tempo ao tempo. A construção de patrimônio não acontece em semanas, nem em meses, ela acontece ao longo de anos. Existe uma mudança que quase ninguém percebe, ela não acontece na corretora, nem na conta bancária, ela acontece dentro do próprio investidor.
Quando você constrói os primeiros 100 mil reais, você já aprendeu algo muito mais valioso do que investir. Você aprendeu disciplina, aprendeu a controlar a ansiedade, aprendeu que riqueza não nasce da pressa, aprendeu que oscilações fazem parte do mercado, aprendeu que dividendos precisam ser reinvestidos, aprendeu que patrimônio leva tempo. Esse conhecimento permanece com você para sempre. Os próximos 100 mil costumam ser menos difíceis, não porque o mercado mudou, mas porque você mudou. Agora você possui um método, possui experiência, possui confiança e, principalmente, possui hábitos que trabalham a seu favor. É exatamente isso que faz tantos investidores afirmarem que os primeiros 100 mil são os mais difíceis. Não porque existe alguma barreira financeira, mas porque eles exigem a transformação da pessoa que está investindo. Existe outro detalhe importante. Muitas pessoas transformam os 100 mil reais em uma linha de chegada, mas esse nunca foi o objetivo. O verdadeiro objetivo sempre foi construir uma máquina de patrimônio. Imagine duas pessoas. A primeira alcança 100 mil reais, comemora, interrompe os aportes, passa a consumir todos os dividendos. A segunda continua fazendo exatamente o que fazia antes: investe, reinveste, estuda, mantém a disciplina. Daqui a 10 anos, as diferenças podem ser enormes, porque patrimônio não cresce apenas até um determinado número. Ele continua crescendo enquanto recebe novos aportes, novos dividendos e tempo suficiente para amadurecer. Os 100 mil reais representam apenas o fim da primeira etapa. A partir dali, começa uma nova fase. Uma fase em que seu patrimônio deixa de depender exclusivamente do seu trabalho e começa pouco a pouco a produzir riqueza ao seu lado. Depois de tudo isso, talvez você tenha percebido que os primeiros 100 mil reais nunca foram apenas um objetivo financeiro. Eles representam um processo. Durante essa caminhada, você aprende a gastar menos do que ganha, aprende a investir antes de consumir, aprende a estudar empresas, aprende a controlar suas emoções, aprende que riqueza não nasce da velocidade, nasce da consistência. É por isso que tantas pessoas nunca chegam a esse marco, não porque lhes falte inteligência, mas porque desistem cedo demais. Elas procuram atalhos, buscam retornos rápidos, mudam de estratégia o tempo inteiro. Enquanto isso, o investidor disciplinado continua fazendo algo aparentemente simples: compra bons negócios, reinveste os dividendos, mantém os aportes e permite que o tempo trabalhe a seu favor. No início, seu salário constrói o patrimônio. Depois, o patrimônio começa a ajudar o seu salário. Mais tarde, o patrimônio passa a trabalhar ao seu lado. Esse é o verdadeiro significado dos primeiros 100 mil reais. Eles não representam riqueza, representam independência de pensamento, representam maturidade, representam a construção de uma base sólida que poderá continuar crescendo durante décadas. Daqui a 10 anos, você poderá olhar para trás e perceber que os primeiros 100 mil reais nunca foram a parte mais importante. A parte mais importante foi a pessoa que você precisou se tornar para chegar até eles. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta e comente em que fase se encontra como investidor. Aqui estudamos investimentos, dividendos e construção de patrimônio com uma visão de longo prazo, mostrando que a verdadeira riqueza não nasce de um grande acerto, mas da repetição disciplinada de boas decisões ao longo da vida. Nos vemos no próximo vídeo.